Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, como sempre fazemos, pedimos aos queridos irmãos e irmãs que mantenham os telefones celulares no modo silencioso. Senta com a gente aqui. Sim. A fim de que nós possamos dar início aí aos nossos trabalhos nessa noite. Vera, dona Vera, senta com a gente. Nós vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a oportunidade abençoada do estudo, da reflexão, da oração, e pedimos aos nossos amigos e companheiros do mundo espiritual que ajudem a todos aqui presentes, amparando a todos que aqui se encontram, amparando os nossos familiares, os nossos lares, rogando ainda ao Mestre que abençoe a todos aqueles que sofrem, que se encontram doentes, hospitalizados, rogando ainda pela humanidade que precisa tanto e cada vez mais do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas faltas. Livrai-nos, Senhor, do mal, pois que vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre. Que assim seja. E em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre, de Paulo de Tarso, nosso patrono, os nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos e orações dessa noite, na santa e bendita paz. Que assim seja. Meus irmãos, do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem do Espírito que se autodenominou Ferdinando, um Espírito protetor, mensagem essa proferida na cidade de Bordeaux, no ano de 1862. O título da mensagem é Missão do Homem Inteligente na Terra. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-nos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se. A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que diríeis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos?
Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Se-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão poderá retirar o que lhe concedeu. Do livro O Consolador, nós temos a pergunta 208, que foi feita ao Espírito de Emmanuel. Há uma tarefa especializada da inteligência no orbe terrestre? Assim como resposta, assim como numerosos espíritos recebem a aprovação da fortuna, do poder transitório e da autoridade, há os que recebem a incumbência sagrada em lutas expiatórias ou em missões santificantes de desenvolverem a boa tarefa da inteligência em proveito real da coletividade. Todavia, assim como o dinheiro e a posição de realce são ambientes de luta, onde todo êxito espiritual se torna mais porfiado e difícil, o destaque intelectual, muitas vezes, obscurece no mundo a visão do espírito encarnado, conduzindo à vaidade injustificável, onde as intenções mais puras ficam aniquiladas. Senhor Evandro. Que a paz de Jesus seja em nossos corações. Meus irmãos, a lição que estudamos decorre do princípio de humildade que Jesus, em todos os seus ensinamentos, apresenta como condição essencial à felicidade prometida e que ele formulou assim: bem-aventurados pobres de espírito, pois que é deles o reino dos céus. O que nós devemos entender dessa promessa de Jesus? Como bem-aventurado, Jesus se refere a todos aqueles que seguissem os seus ensinamentos, alcançando no futuro a condição de ser muito feliz. Aqueles que poderiam no futuro desfrutar de um estado de graça celestial. Como pobres de espírito, Jesus se refere àqueles que não querem ser o centro das atenções, aqueles que não buscam destaque individual. Ele se refere aos que buscam dois dos maiores patrimônios do espírito, a simplicidade e a humildade. E o reino dos céus? O reino dos céus a que Jesus se refere como prêmio aos simples e aos humildes não é um local, uma cidade ou um céu material do nosso planeta, mas sim um estado de espírito que reúne em nós a paz, a alegria e a felicidade interior quando alcançarmos um estado de graça celestial.
Infelizmente, muitos zombam deste ensinamento, como tem zombado de muitos outros ensinamentos de Jesus, por não compreenderem a grandeza de suas palavras. Por isso, Jesus deixou claro, em vários ensinamentos, que o reino dos céus são para os simples e para os humildes, não para os orgulhosos. Jesus nos faz essa advertência porque geralmente os homens dotados de inteligência e de conhecimentos no entender do mundo formam tão alto conceito de si próprios que chega a ponto de considerar as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. São pessoas que concentram todo o seu poder, toda a sua autoridade e toda a sua atenção onde são considerados poderosos, ou seja, no mundo, concentrando sobre si todos os objetivos da vida. São criaturas que não têm tempo de elevar seus objetivos a Deus, preocupados com as coisas materiais. E essa tendência de se acreditarem superiores a tudo sempre os leva a não aceitar que possa existir algo acima deles, pois isso os desvalorizaria, daí negar a Deus e a sua lei. E se chegam a aceitar os ensinamentos divinos, não concordam, recusam um dos seus mais belos atributos, que é a providência divina, governando o mundo moralmente. Julgam, envaidecidos e convencidos, de que são suficientemente capazes e aptos para criar leis no mundo e governá-lo moralmente. São criaturas que se julgam tão importantes que chega ao ponto de considerar que acreditar no mundo espiritual e na providência divina os desvalorizariam. Daí só terem desprezo e zombaria para tudo que não pertence ao mundo material. É por isso que acham que as coisas divinas são para pobres, velhos, doentes e de pouco saber. Entretanto, os que zombam da lei de Deus, digam o que disseram, forçoso lhes será um dia entrar no mundo invisível de que zombam. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Como Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que não lhe reconhece a majestade, e o outro que humildemente lhe submeteu às suas leis, aí, como dizem os espíritos superiores, haverá prantos e ranger de dentes. É por isso que na lição que nós estudamos nessa noite, o Espírito Protetor Ferdinando inicia a lição nos aconselhando a não nos orgulharmos do que sabemos, pois esse saber, mesmo que seja um imenso conhecimento sobre as leis que regem tanto o plano físico, tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual, é um conhecimento ainda muito limitado pela nossa própria condição de criaturas imperfeitas.
porque mesmo com todo o conhecimento que tivermos, no mundo espiritual, ele é ainda muito limitado diante dos espíritos superiores. Eles sabem tudo com relação ao conhecimento da vida, da terra, da criação, do universo e de Deus. Não devemos, pois, nos orgulhar do que sabemos, porque há muito mais coisas desconhecidas do que conhecidas. E devemos nos manter em guarda contra o orgulho, porque é esse orgulho que faz nós nos sentirmos superiores aos demais, aos nossos irmãos, e que tem levado muitos a entrar por atalhos que retardam o seu progresso evolutivo, trazendo existências de grandes e difíceis sofrimentos. Meus irmãos, a inteligência é um dom de Deus e está ligada ao nosso espírito desde a nossa criação. O fato de sermos desenvolvidos pela inteligência em nossa trajetória evolutiva, não é para nós motivo de orgulho, visto que os espíritos encarnados estão em condições de desenvolvê-las. Qualquer espírito encarnado está em condição de desenvolvê-la, e todos nós temos possibilidade de continuar desenvolvendo-a nas futuras encarnações, uns com mais facilidades, outros com mais dificuldades. Aquele que se apresenta com menos inteligência em uma existência pode estar numa prova expiatória para aprender nas dificuldades desse viver humildade, simplicidade e discernimento. Geralmente são criaturas que causaram sofrimento a outras pessoas em outra existência, e Deus, que é um Pai misericordioso, bom, justo, permite que numa nova existência ele possa retomar a sua inteligência como antes, quando mais moralizado, tiver condições de utilizar a sua inteligência em benefício da sociedade geral. Isso está claro no Livro dos Espíritos, na pergunta 220, quando foi perguntado a eles: pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, gosto pelas artes? Ou seja, pode o espírito perder a capacidade da inteligência que tinha numa vida anterior? E eles responderam: sim. Ou seja, ele pode perder a inteligência, desde que desonrou a sua inteligência ou a usou mal. Depois, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência que nenhuma relação tem com o outro. Esta, então, fica em estado latente, suspensa, para reaparecer mais tarde. É por isso, meus irmãos, que os espíritos superiores nos falam que devemos sempre indagar a nossa consciência e fazer reflexões, como, por exemplo, se Deus nos fez nascer
e nos deu condições de viver em um meio que favoreceu o nosso desenvolvimento intelectual e moral, o que Ele espera de nós? O que Ele quer que nós façamos? O Espírito Protetor Ferdinando responde essas perguntas de maneira clara na mensagem que estudamos, quando ele nos fala que este desenvolvimento intelectual e moral é uma missão que Deus nos dá, colocando em nossas mãos os talentos, principalmente a inteligência com a qual podemos desenvolver ao nosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Ele. Ferdinando também afirma na lição que a natureza de um instrumento indica sempre o que se deve dele fazer, ou seja, a finalidade a que ele foi criado. Como a finalidade da inteligência é ser construtora, reformadora e criadora, dada por Deus ao homem para ser usada no seu aperfeiçoamento e no aperfeiçoamento dos que estão ao seu redor, quando ele a utiliza para destruir a fé, a esperança no coração das outras pessoas, estará contrariando a finalidade da criação. E aí estará infringindo a lei de Deus. Ferdinando nos fala também que o mundo já estaria muito melhor se a inteligência humana estivesse sendo usada para o bem e não para o mal, para construir e não para destruir, para elevar e não para humilhar. Então, quando disse Jesus que o reino dos céus são para os simples, ele quis significar com suas palavras que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante, possuidor dessas qualidades, será preferido ao sábio, que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus coloca a humildade na categoria de patrimônio do Espírito, e que mais se aproxima de Deus, e o orgulho na condição de um dos maiores vícios que nos afastam dele. Ao passo, e isso por uma razão muito simples e natural, é a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, para a nossa felicidade futura, que sejamos pobres e simples no espírito e ricos em qualidades morais. Por isso, a lição da noite deixa claro que a inteligência é um poderoso instrumento de progresso que Deus confiou aos homens para que a desenvolvam em benefício de todos. Fazendo uma comparação com o mundo de alguns anos atrás, com o que vivemos hoje, nós vamos observar que os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultado que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Mas ainda resta-lhes um imenso progresso a realizar,
que é o de fazerem com que entre si reine a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que vão assegurar a cada um o bem-estar social, principalmente o bem-estar moral. Já não é somente de desenvolver a inteligência que nós necessitamos, mas também elevar o sentimento. E para isso se faz necessário destruir tudo aquilo que valorize o orgulho em nossas vidas. O Criador nos ofertou a terra como escola regenerativa e abrigo santo, e a reencarnação para nos conduzir para novas lutas e novos ensinamentos. Então, toda lição aprendida hoje será sempre facilidades a nos sorrir amanhã, porque toda existência possui fins específicos. Deus, não sendo doador de privilégios a uns, favorecendo a outros, coloca cada um de nós no lugar que nos é próprio. Assim sendo, podemos considerar o mundo como a nossa escola. A cidade e todos aqueles que convivem conosco, é o grupo estudantil a que pertencemos. O nosso lar, o nosso local de trabalho e todos os setores do nosso dia a dia é a nossa sala de aula. É onde nós vamos aprender a matéria com vistas ao nosso aprimoramento espiritual e moral. Os nossos adversários são os fiscais que nos cobram a aprendizagem. É então nessa escola regenerativa que a perfeita misericórdia de Deus nos abre a todos, sem exceção, a matéria de estudo representada pelo exercício do bem, que nós podemos abraçar na altura e quantidade que nós desejarmos, como recurso infalível de resgate e reajuste, aprimoramento e ascensão. Isso Emmanuel deixa claro no livro Religião dos Espíritos, na lição 36, intitulado O Homem Inteligente, quando ele nos fala: em verdade, o homem inteligente não é aquele que apenas calcula, mas sim o que transfunde o próprio raciocínio em emoção para compreender a vida e sublimá-la. Podendo senhorar as riquezas do mundo, abstém-se dos excessos de viver, abstém-se dos excessos para viver com simplicidade, sem desrespeitar as necessidades alheias. Guardando o conhecimento superior, não se encastela no orgulho, mas aproxima-se do ignorante para auxiliá-lo a instruir-se. O homem inteligente é aquele que dispõe de meios para fazer com que o próximo se lhe escravize ao interesse, trabalha espontaneamente pelo prazer de servir. E entesourando virtudes inatacáveis, não se furta a convivência com as vítimas do mal, agindo sem escárnio ou condenação para libertá-las do vício. O homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele
que sendo grande sabe apequenar-se para ajudar aos que caminham em subnível, consagrando-se ao bem dos outros, para que os outros lhe partilhem a cessão a Deus. Emmanuel. Ou seja, Emmanuel deixa claro para nós que um homem inteligente, segundo Jesus, espalha a sua capacidade de resolver os problemas e transforma essa capacidade em sentimento e utiliza sua capacidade para beneficiar a todos. É aquele possuidor de grandes posses materiais que utiliza seus haveres sem desrespeitar as outras pessoas. É aquele possuidor de grandes conhecimentos que não se deixa dominar pelo orgulho e trabalha em benefício de todos. O homem inteligente, segundo Jesus, é aquele que ajuda aqueles que estão presos ao vício e dedica a sua capacidade trabalhando em benefício de todos em geral. Que Jesus nos abençoe e nos ampare a todos. Passamos a palavra ao nosso irmão Euler, para ele dar sequência. Conta-nos Meio Lúcio, no livro Alvorada Cristã, que um eminente, inteligente e culto professor negro, interessado em fundar uma escola na cidade, na comunidade em que ele vivia, que era um bairro pobre lá de sua cidade, em que centenas de crianças estavam desamparadas e cresciam sem o benefício da escola e das letras, procurou e foi recebido pelo prefeito local daquela cidade. E aí ele expôs ao prefeito o plano que ele tinha em sua mente. O prefeito, depois de ouvi-lo atentamente e até se impressionar com a sua inteligência, com a sua desenvoltura intelectual e verbal, disse para ele: olha, meu caro professor, a lei e a bondade nem sempre podem estar juntas. Arruma uma casa, ou seja, um imóvel, e nós autorizaremos a criação da escola. Mas, prefeito, não dispõe de recursos. A comunidade onde eu moro é muito simples, as pessoas são muito pobres. Considerou o professor um verdadeiro benfeitor das crianças desprotegidas. Que fazer? Respondeu-lhe o prefeito. Então o que eu vou fazer? Nós vamos fazer se vocês não têm recursos para arrumar o imóvel. Ora, senhor prefeito, de qualquer modo, cabe-nos amparar os pequenos analfabetos. O prefeito reparou-lhe demoradamente a figura humilde, embora culta, fez um sorriso meio escarninho, meio irônico, e acrescentou: o senhor não pode interferir na administração pública. O professor, muito triste, retirou-se e passou toda a tarde acabunhado, triste, naquele sábado,
seguinte à sua entrevista com o prefeito e ficou pensando. No domingo seguinte, muito cedinho, ele saiu para passear sob as grandes árvores da cidade em que ele morava e foi em direção ao antigo mercado que lá existia. Ia comentando, quase que numa oração silenciosa: meu Deus, como agir? Eu preciso conseguir um pouso para as criancinhas, meu Senhor. E absorvido em suas meditações profundas, embora caminhando, atingiu aquele mercado antigo e ali ele entrou. O movimento do mercado era enorme, muitas compras, muita gente. E uma certa senhora, de apresentação muito distinta, aproximou-se dele e, tomando-o como um servidor qualquer, de mãos desocupadas e mente vazia, exclamou: meu velho, vem aqui. O professor atendeu a solicitação e acompanhou-a sem vacilar. À frente de um saco enorme em que se amontoavam mais de 30 quilos de verduras e legumes, a matrona recomendou: traga-me esta encomenda. Colocou ele então o fardo às costas e começou a segui-lo. Caminharam seguramente uns 500 metros e penetraram na elegante casa onde a senhora voltou a solicitar. Tenho visitas hoje. Poderás ajudar-me no serviço geral? Perfeitamente, respondeu o interpelado. Dê as suas ordens. Ela então indicou um pequeno pátio e determinou-lhe a preparação de meio metro de lenha para o fogão. Empunhando um machado, o educador, com esforço, rachou algumas toras. Fim do serviço, foi chamado para consertar a chaminé. Consertou-a com o sacrifício da própria roupa, sujo de pó escuro, da cabeça aos pés. Recebeu então a ordem de buscar um peru assado a distância de 2 quilômetros. Pôs-se a caminho, trazendo um grande prato em pouco tempo. Logo após, atirou-se à limpeza do extenso recinto em que se efetuaria um laudo almoço. Nas primeiras horas da tarde, 7 pessoas começaram a entrar no fidalgo domicílio. Entre elas, quem que está? O prefeito, que notou a presença do professor que fora o seu visitante de véspera, e apresentado ao que foi apresentado lá no seu gabinete por autoridades, no dia anterior. Reservadamente, perguntou para a irmã, que era a dona da casa, quanto ao novo conhecimento que ela havia feito, novo relacionamento que ela havia feito, conversando ambos em surdina. Certamente perguntou: mas você conhece esse senhor aí? E certamente falou para ela de quem que se tratava. Ao fim do dia, a matrona, distinta e autoritária, um visível desapontamento, veio ao servo improvisado e pediu o preço dos trabalhos. Nem pense nisso, respondeu com sinceridade. Tive muito prazer em lhe ser útil. No dia imediato, contudo, a dama da véspera procurou na casa modesta em que morava e, depois de pedir-lhe muitas desculpas, anunciou-lhe a concessão de um amplo edifício destinado à escola que ele pretendia estabelecer. As crianças
usaria o patrimônio à vontade e o prefeito, seu irmão, autorizaria a providência com satisfação, deixando transparecer nos olhos úmidos a alegria e o reconhecimento que lhe reinavam na alma. O professor agradeceu, beijou-lhe as mãos e despediu respeitoso. A bondade dele vencera os impedimentos legais. O exemplo é mais vigoroso do que a argumentação, muito mais. Ele arrasta, como diz Emmanuel. E a gentileza está revestida em toda parte de um glorioso poder. Meus irmãos, é com essa página que eu inicio hoje o nosso estudo sobre o homem inteligente aqui na Terra. E é associando a inteligência, a capacidade de servir, a capacidade de compreender os reais interesses das pessoas que estão em nossa volta, é que de fato a criatura humana haverá de transformar o planeta. E nós associamos essa belíssima lição que nós aprendemos desde criança no livro Alvorada Cristã, assim foi comigo, é que nós pegamos o primeiro parágrafo da resposta à questão 208, proferida para Emmanuel, nessa obra chamada O Consolador, que de vez em quando nós trazemos para o nosso estudo, e que foi gestada no ano de 1939, em pleno início da Segunda Guerra Mundial, em que a maneira do Livro dos Espíritos, os integrantes do Centro Espírita em Pedro Leopoldo, Luiz Gonzaga, em que o Chico participava, se reuniu e formulou diversas perguntas ao benfeitor Emmanuel, e de modo semelhante ao Livro dos Espíritos, outras tantas perguntas chegaram de diversos lugares para o benfeitor. Ele, no mundo espiritual, reuniu, organizou essas perguntas na mesma forma que o nosso codificador Allan Kardec, ordenou-as por assunto e, abordando as questões da ciência, religião e filosofia, que são o tripé, constituem o tripé, a base da doutrina espírita, ele então concebe essa obra que foi posteriormente psicografada, cujas respostas foram psicografadas pelo nosso querido Chico Xavier. E Emmanuel diz o seguinte, na resposta dessa pergunta 208: há uma tarefa especializada da inteligência no planeta terrestre? A resposta começa assim: assim como numerosos espíritos recebem a aprovação da fortuna, do poder transitório e da autoridade, há os que recebem a incumbência sagrada em lutas expiatórias ou em missões santificantes de desenvolverem a boa tarefa da inteligência em proveito real da coletividade. Então, inteligência não é para ficar guardada dentro de laboratório, dentro de universidade, em livros que muitas vezes expõem teorias que conflitam com a necessidade do progresso moral e intelectual da humanidade e que depois têm que ser desmentidas pelo próprio autor em reencarnações seguintes, ou mesmo em estudos isolados nas bibliotecas das casas, das nossas casas, onde nós aprendemos e guardamos apenas para nós os conhecimentos obtidos. O mundo cresceu ao longo de tantos e tantos milênios a partir da multiplicação dessas dádivas de Deus nos corações daquelas criaturas que muitas vezes se isolaram nos laboratórios, se isolaram nas bibliotecas, nas universidades, ou se misturaram nas ruas, trazendo conhecimentos de outras eras, mas fizeram questão de multiplicar esse conhecimento com aqueles que pouco sabiam ou que nada sabiam. É o caso desse eminente professor.
quando nós conseguimos aliar inteligência à bondade, nós nos tornamos instrutores e auxiliares de Deus no processo de transformação do planeta. Agora, quando nós não utilizamos as bênçãos da inteligência, deixando que esses bens fiquem conspurcados pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, nós vamos então encontrar como ápice dessa manifestação, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus caminhando pela via dolorosa, rumo ao Gólgota, e dizendo, cercado de mulheres, vejam a cena, cercado de mulheres, muitas delas ajoelhando-se diante do Senhor, numa manifestação de solidariedade que só se expressava pelos pensamentos e pelas lágrimas. E diante de toda a humanidade, aquela humanidade que ali estava representada pelos poderosos egoístas, incompreensíveis, insensatos, que levavam à cruz o governador do planeta. Filhas de Jerusalém, conta-nos Lucas, no capítulo 23, versículo 27. Filhas de Jerusalém, não chorais por mim, disse o Mestre. Chorais por vós mesmas e por vossos filhos, porque virão dias em que se dirá, bem-aventurados os ventres que não geraram e os seios que não amamentaram. Clamareis então para os montes, caí sobre nós, e rogareis aos outeiros, cobri-nos, porque se ao madeiro verde fazem isso, por que se não fará o lenho seco? Com esse pedido de Jesus, as mulheres generosas que estavam ali diante dele, chorosas pelo que fizeram ao Cordeiro Divino, que rumava à crucificação, mas que definitivamente entregava à humanidade um dos capítulos que, por um lado, era de extrema tristeza pela incompreensão humana, mas, por outro lado, significava o triunfo do Cristo sobre todas essas incompreensões e inquietações da humanidade. Portanto, meus irmãos, é na lição da humildade que nós precisamos compreender a questão da inteligência. Porque sem humildade, a inteligência vira egoísmo. E virando egoísmo, ela se transforma em soberba. Ela se transforma em tirania. Ela se transforma em maldade. E ela dificulta o progresso da humanidade e cria obstáculos a mais para que a própria criatura humana possa ou tenha que futuramente suplantar. A humildade que Jesus não se cansou de apresentar como condição essencial para a conquista da felicidade verdadeira e definitiva, deve estar fundamentalmente ligada àqueles que, por já terem passado por experiências diversas em outras vidas, dominem as ciências, sejam quais forem, e que têm a função de unirem esse conhecimento à bondade e à humildade, para que esse conhecimento se reverta em benefício para a sociedade com a qual eles convivem. Foi o caso desse professor. É exatamente a situação desse professor. Então, em tom profético, Jesus se dirigia àquelas mulheres, mas na realidade se dirigindo a toda a humanidade, mostrando que os seus filhos ainda não compreendiam toda aquela ciência e todo aquele complexo de sentimentos e ensinamentos que o Cristo nos legou. E é por isso que o Mestre fez questão, durante a sua vida aqui na terra,
conforme registrou Mateus no capítulo 11, versículo 25, de nos ensinar: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Isso significa dizer, meus irmãos, que no capítulo da compreensão humana nas questões evangélicas que nos levam ao conhecimento superior, porque entender a boa nova de Jesus é ter acesso a uma ordem de conhecimentos superiores que transformam a nossa vida. Nesse capítulo, as massas viriam primeiro, e com a adesão das massas, da gente simples, das pessoas mais humildes, com a adesão delas, os sábios se renderiam à evidência. Eu não sei de quem é essa frase, não me lembro aqui agora, mas me parece que é do próprio Emmanuel a conferir. Mas numa clara demonstração de que os cultos que se autodenominam doutos e prudentes, muitas vezes estão inchados demais pelo seu conhecimento para poderem aceitar a realeza do Cristo em nossas vidas. Tem dificuldade de compreender algo que lhe está muito acima, razão pela qual é preciso que o tempo venha e o Evangelho de Jesus os transforme pelas luzes da experiência de outros ou pelo cinzel do sofrimento, para que eles possam abater o seu orgulho e a sua vaidade e finalmente se dobrarem à verdadeira ciência, que é a ciência de Deus. No livro Sentinelas de Luz, numa página denominada Nas Convulsões do Século XX, que já até ficou para trás, né? Emmanuel nos traz aqui as seguintes advertências. Vejam que interessante. Abre aspas. A inteligência bestial combaterá a sabedoria divina por longo tempo. Desde Constantino, no século III, o cristianismo puro sofre interferências egoístas, tendo como seus protagonistas dessas interferências, principalmente os cultos e os poderosos da terra. E aí ele começa a citar alguns exemplos que ficaram no passado. Aristóteles, o oráculo de filósofos e teólogos, aplaudia a escravidão. E a escravidão dos fracos pelos poderosos. Continua Emmanuel. Hoje, certamente ele não faria mais. Inácio de Loyola, considerado um santo, a pretexto de preservar a fé cristã, mobilizou os tribunais da Inquisição. Hoje, ele já não faria mais. Graças, portanto, ao Evangelho de Jesus, houve profundas transformações nas instituições humanas. Entretanto, a dignificação do espírito ainda permanece em seus estágios iniciais. E na própria família cristã, inaugurada por Jesus há mais de 2000 anos, nós vamos encontrar essa manifestação vinda exatamente de Salomé, mãe de Tiago e João, quando ela se dirige a Jesus e pede a ele que os seus 2 filhos, quando ele estiver no reino do céu, estejam um à sua direita e outro à sua esquerda. Isto, meus irmãos, é mais do que atual. Muitos ainda utilizam a sua inteligência apenas para a busca do poder.
da distinção acadêmica, ou do poder temporário, ou da distinção temporária proporcionada por uma sociedade que ainda não consegue cultivar na sua inteireza os verdadeiros valores. Como diz no Evangelho, basta que um rico debochado ou um intelectual debochado, falamos nós, adentre a um recinto e todas as mesuras e aplausos se lhes são dirigidos. Mas entre naquele mesmo local uma criatura simples, humilde, mas justa, correta, muitas vezes ela sequer é notada. Não é verdade? Então, meus prezados irmãos, nós todos ainda no fundo, uns mais ostensivamente, outros menos ostensivamente, desejamos utilizar os recursos temporários que nos são concedidos e os recursos definitivos, porque a inteligência é um recurso definitivo, é uma conquista que nós alcançamos a partir do nosso próprio esforço. Mas como nos diz Emmanuel, ela é uma das asas do aperfeiçoamento espiritual definitivo. A outra asa é o amor. A sabedoria é uma asa e o amor é a outra, que nos leva a esse Olimpo, que significa o aperfeiçoamento espiritual. Apenas com uma asa nós não vamos conseguir voar. Apenas com conhecimento nós não vamos conseguir chegar a essa altura. E continua Emmanuel nessa página, dizendo que, embora ambas as asas sejam importantes, aquele que conhece está ainda à retaguarda, aquele que ama já está à frente daquele que simplesmente sabe, ser dito por Emmanuel em uma página muito bela. E Jesus então aproveita-se, responde Salomé, mãe de seus discípulos, relembrando logo em seguida o trecho em que ele esteve com os discípulos de João Batista, logo à frente, e depois de exaltar a figura de João Batista, mas em seguida dizer que dos nascidos de mulher, João é o maior, mas o menor no meu reino será maior do que ele. Jesus diz o seguinte, que aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso escravo, do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Está em Mateus capítulo 20, versículos 20 a 28. Foi o que aquele professor fez. Na hora que ele chega no mercado, aquela senhora dá uma ordem para ele pegar um saco de verdura, ele poderia colocá-la no lugar, olha, só me respeita, eu sou um professor. Mas não, ele falou, pois não, minha senhora. Pegou o saco, botou no ombro, levou na casa dela, depois rachou lenha, depois buscou o peru e depois limpou o salão de festa. E não se sentiu diminuído com isso. Porque quando nós servimos, nós temos que lembrar de Jesus. Esse ser que há bilhões e bilhões de anos atrás formou o nosso planeta, veio aqui para servir a humanidade, e ninguém serviu mais do que ele. Então nós, que às vezes temos um conhecimentozinho de um determinado ponto, que às vezes a gente fica a vida inteira para estudar e tentar conhecer, nós vamos nos ufanar disso, nos achando melhores do que todo mundo, e nos colocando como humilhados, se alguém vier e nos pedir alguma coisa, que nós imaginamos pela nossa vaidade tola, que não está à altura da nossa grandeza. Meu Deus, nós precisamos melhorar muito, nós precisamos mirar cada vez mais em Jesus, e é por isso que essa casa não abre mão de estudar o Evangelho, porque é Ele que nos corrige. Se formos começar a estudar a própria doutrina espírita, apenas no seu aspecto científico, que dá o estudo de uma vida inteira, e nós não acabamos, nós transformamos essa casa, como diz Emmanuel, numa casa de negação,
de negação e de fanatismo. É o Evangelho que nos transforma, meus irmãos, minhas irmãs. É o Evangelho que nos bota expostos na nossa necessidade de progredir, de crescer. É que nos põe para confrontarmos nós mesmos com os ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a sabedoria e o poder definitivos aqui na terra. O resto é poder transitório, é poder passageiro, é poder que pode nos trazer um crescimento de acordo com as conveniências e situações passageiras do mundo, nos transformando em altíssimas autoridades em que imaginamos ser donos do Senhor e da terra e dos céus. E aí, quando nós desencarnamos, nós voltamos lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, numa página das mais reveladoras, que é essa página chamada Uma Realeza Terrestre, comunicada numa reunião em que Allan Kardec esteve presente na cidade de Paris, na cidade de Havre, no ano de 1863, em que ela começa dizendo assim, quem melhor do que eu pôde compreender a verdade dessas palavras do nosso Senhor, o meu reino não é desse mundo? O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, se eu não compreendi? O que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que, para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Ela conta que quem ajudou ela lá no mundo espiritual, depois de muito tempo de sofrimento, foram aquelas criaturas que ela julgava as mais velhas durante o seu reino, as mais humildes, as mais apagadas, que ela nem olhava e nem cumprimentava. Foram elas que deram a mão para ela e tiraram ela da dor e do sofrimento. Então, meus caríssimos irmãos, nós começamos lendo uma página e vamos terminar lendo outra. Também não é grande, pequena, e que nos mostra a realidade do maior servidor, no encontro de Jesus com seus discípulos, na casa de Pedro, em que Filipe, num dado momento, pergunta a Jesus: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens da terra? Jesus refletiu alguns minutos e contou: grande multidão se congregava no extenso campo, quando aí chegou um famoso guerreiro, carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar. Convidou a todos os presentes para o aprendizado da defesa. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dar saltos e entregar-se a perigosas corridas, sem nenhum proveito real. Todavia, o povo continuou como antes, sem rumo, sem felicidade, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias de uma guerra provável. Logo depois, apareceu na mesma região um grande político, com uma pesada bagagem de códigos e livros, e dividiu a massa em vários partidos, declarando os moços contra os velhos, os lares pobres contra os lares ricos, os servos contra os patrões. E não obstante, a sementeira de benefícios materiais introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano, discórdia entre os seus colaboradores. Depois dele surge quem? Um filósofo, carregando também inúmeros escritos, livros alfarrábios, e dividiu o povo em várias escolas da crença, que em breve propagavam infrutíferas discussões no círculo de toda a gente.
A multidão passou a duvidar de tudo, até mesmo da existência de si própria. A filosofia, sem dúvida, apresentava grandes vantagens, destacando-se no estímulo ao pensamento, mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, legando ao filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Então a filosofia era importante, mas o filósofo, ao trabalhar a filosofia, largou foi dúvida na cabeça das pessoas. Em seguida, compareceu um sacerdote, munido de muitas roupagens, símbolos, adereços, e forneceu muitas regras de adoração a Deus. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se, a suplicar a proteção divina nas horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade continuaram sem alteração. No extenso domínio, não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor da alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões, nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de boa vontade, guiando umas mãos muito operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente. Todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se lavrando um pedacinho de campo e enfeitou aquele campo com flores e frutos preciosos. Conversava com seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos aqueles que quisessem ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas, instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, viçavam a saúde, a paz, a fraternidade e as bênçãos do trabalho, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele espalhava, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil. Porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal em favor de todos. Calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Após contemplar o horizonte longínquo, em longe instantes de pensamento mudo, o mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores do mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o espírito eterno, ensinando e servindo, está acima de todos. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Senhor Jesus, ao término dos trabalhos de hoje, agradecemos pelas lições maravilhosas que nos foram expostas, que sejam exemplos em nossa vida e que possamos aprendê-las e praticá-las. Pedimos amparo para todos dessa casa, para que possamos aqui continuar aprendendo, estudando, mas também desenvolvendo e praticando tudo aquilo que nos é ensinado, pela graça do Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males,
porque é vosso reino, o poder, a majestade e a glória hoje e sempre. Que assim seja. E em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando os nossos estudos evangélicos desta noite, na santa e bendita paz, que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, os trabalhos de passes vão se iniciar nesse momento.